Fala pessoal, tudo bem? Bora para mais um vídeo? Gentrificação. Mas que raio de palavra é essa, pessoal? Jonathan, da onde você tirou essa palavra? Para quem nunca ouviu o que é gentrificação, o vídeo de hoje vamos falar sobre esse fenômeno aí, para quem estuda urbanismo, para quem estuda o planejamento das cidades, para quem trabalha aí nas perifas, né? Já ouviu muito sobre isso e hoje eu queria trazer essa polêmica aqui para vocês. O que é gentrificação? Ou o que é o ato de expulsar os moradores periféricos quando você tem uma transformação urbana naquela área? Hã? Tá perdido ainda? Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu moro num bairro muito antigo, num bairro bem popular, afastado do centro, que eu tenho lá a minha padaria, que eu tenho ali os meus vizinhos, que eu tenho meu mecânico, que eu tenho minha escola, que eu tenho toda aquela cidade ali, todo aquele bairro muito bem conformado, muito bem afastado, que eu tenho que ir lá para o centro da cidade para fazer as minhas coisas, né? Bem popularzinho lá e periférico, ok? Tenham isso em mente. E para quem está curtindo o canal já viu que vídeo passado nós falamos sobre a correlação entre conjuntos habitacionais e expansão urbana. Então a gente vai estar complementando um pouquinho, inclusive o vídeo passado, pessoal. Então eu quero que você vá lá, acorda de manhã, compra aquele pãozinho, compra o leite, né? Vai na lotérica, vai naquele mecânico, vai na merceariazinha ali, tudo com preço popular, toda aquela história boêmia, maravilha. De repente, começa a chegar o quê? Os grandes empreendimentos. Começa a chegar aqueles terrenos que estavam ali, aqueles vazios urbanos, de repente eles são ocupados por mega empreendimentos, shopping, o empreendimento verticalizado ali, a gente começa a mudar este padrão urbano. A gente começa a mudar, a gente começa a dar uma valorizada, uma gourmetizada naquilo, muda totalmente aquele padrão daquele bairrinho popular. O que vai acontecer automaticamente, pessoal? O pãozinho fica mais caro, as coisas do entorno encarecem, existe uma mudança cultural imposta, né, muitas vezes por aquele empreendimento que está chegando, aquele novo perfil de moradores que está chegando, aquele novo perfil socioeconômico e muitas famílias que estavam ali acostumadas, adequadas a uma situação, se sentem desconfortáveis e acabam saindo daquele bairro, daquela situação e procurando um bairro que manteria ou que mantém a sua característica originária, tá certo? Resumidamente, isso é o processo de gentrificação. Alguns dizem que é um processo de higienização social, alguns dizem que é um processo de revitalização urbana. É por isso que tem esse canal aqui, para a gente poder discutir esse rolê. Mas vamos entender da onde surgiu essa palavra gentrificação. Primeiro que gentrificação, ele vem de gentry, é um termo neologismo, em inglês, quer dizer bem-nascido. Então gentry são os bem-nascidos, né? Você vai achar um monte de vertente aí, que eu achei esse rolê muito interessante, chamado de bem-nascidos, né? Então, imagina os bem-nascidos chegando, pessoal. A primeira discussão, ou seja, a primeira vez que gentrificação aparece, ou o termo gentrificar aparece, né? Ele aparece em 1963, 64, pela socióloga Ruth Grass, que estava estudando uma mudança urbana que estava ocorrendo no centro de Londres, ou seja, né, a classe média e a classe média alta estavam ocupando ali, né, outras regiões ali, e transformando urbanisticamente aquela região, né? E quem era o local ali, eles eram expulsos, né? Eles tinham que sair, né? Procurar ali outros bairros, pessoal, procurar outras situações que ficassem muito mais próximo, tá? Então, gentrificação, ele traz esse conceito aqui para a gente poder discutir, né? Será que realmente gentrificar é ruim? Né? Quando a gente coloca na posição que gentrificação é quando ocorre a expulsão dos moradores periféricos locais devido à chegada dos bem-nascidos, né? Usando aqui
exatamente o nosso conhecimento de palavras inglesas, né? Mas é isso que ocorre, é isso que a gente precisa observar no urbanismo, é isso que a gente precisa observar no planejamento das cidades. É por isso que muitas vezes, pessoal, a gente tem que estudar e pensar o que fazer com o vazio urbano, né? Ah, aquele proprietário aí, ele tem um vazio urbano e ele está esperando valorizar aquela área, ele está esperando que o mercado imobiliário valorize aquele terreno, ele está esperando a especulação imobiliária, né? A gente tem uma grande discussão e uma grande briga no urbanismo ainda, né, sobre social e mercado imobiliário. Social versus especulação imobiliária, né? Empreendimentos sociais versus alto padrão. Isso é uma briga que a gente sempre vai ter, né? Qual que é o grande desafio nosso? Qual que é o grande pulo do gato? É tentar equilibrar isso. Como equilibrar isso? Né? Como trazer isso? Né? Eu acho que esse é o grande desafio nosso, para quem estuda, né, urbanismo, para quem estuda o planejamento urbano, para quem estuda o crescer das cidades, para quem estuda sociologia humana. O pessoal está querendo cortar aí os currículos, né, de filosofia, sociologia, geografia e história, mas se liga, se você nunca estudou história, pessoal, você vai cometer o mesmo erro agora. A gente vai condenar o futuro do mesmo jeito. Por isso que é importante a gente entender e estudar o que ocorreu no passado. Né? Como grandes povos, por exemplo, foram expulsos das suas terras. Como que você destrói um povo? Tirando a cultura dele. Então a gentrificação, na verdade, é muito antiga. Chegaram de portugueses em terras indígenas, colocando toda a sua cultura e fazendo que os povos indígenas precisavam lutar ou até fugir. Isso é um processo de você gentrificar também. Então a gente sempre teve a questão de gentrificação. A gente só em 64 aí, né, a socióloga Ruth traz pra gente então no formato de palavra. Mas o ato já existia. O ato já existia. Então a gente precisa se preocupar com um ato. Gentrificar é perigoso. Diferente de revitalizar. Né? Então eu queria trazer essa discussão para vocês aqui que estão no canal, que estudam urbanismo, né? Jonathan, eu discordo totalmente de você. Eu acho que gentrificação é um ato positivo, eu acho que realmente os moradores locais que sofrem por isso precisam ir em outro entorno e buscar, porque a gente não pode parar o progresso. Ótimo, comenta aqui, me chama para o embate, me chama para uma discussão, né? Discussão, não briga, não briga, a gente está aqui para brigar. A gente tem que discutir ideias. Né? Ideias são importantes. Porque toda vez que eu discuto uma ideia, algo positivo sai. Né? Isso é importante. E ou algo errado morre. Isso que é o mais importante ainda. A gente vir desconstruir ideias erradas. Né? A gente está aqui para poder discutir. E este canal aqui é um canal de discussão. Né? Então, e aí, galera? Que está aqui? Gentrificação. Que traz aí em todo o seu arcabouço de definições o ato de você fazer uma expulsão do morador local devido a uma mudança urbana, devido a uma transformação imobiliária, devido a uma mudança cultural nessa nova região aqui. Como que vocês entendem isso? Isso é positivo? Isso é negativo? É possível a gente equilibrar? Né? Eu acredito que é possível equilibrar. Né? O que falta é a gente conversar seriamente. Mas é possível você equilibrar a especulação imobiliária, é possível você equilibrar o mercado imobiliário, é possível você equilibrar o público com o privado, é possível você equilibrar a expansão urbana, o desenvolvimento ambiental, né? É possível, tudo é possível. Desde que você tenha a condição de montar um grupo realmente técnico e criar os chamados equilíbrios, nem tudo para o meu lado, nem tudo para vocês. Nem tudo para o mercado imobiliário, nem tudo para o social. A gente precisa achar um equilíbrio nisso e corrigir muitas falhas do nosso passado, principalmente nos aspectos urbanos, beleza? Espero que você curta, compartilhe esse vídeo, dê like, faça a inscrição, galera. Tem uma galera que comenta aqui, curte, mas não é inscrito no canal. Se inscreva no canal também, ative as notificações para que vocês estão sempre ligados aí quando chegar vídeo novo para vocês, tá? E aí, gentrificar é ruim, sim ou não? Espero o seu comentário. Valeu!